Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu quero falar para vocês sobre o narcisismo maligno, como ele beira na verdade uma espécie de psicopatia. Interessante que quando falamos sobre psicopatia, a psicopatia um narcisismo maligno na verdade, né? Ele é uma soma de psicopatia, tá? Sadismo e falta de empatia. Então com isso o narcisista maligno faz as coisas mais atrozes, as coisas mais inconcebíveis. Mas quando falamos sobre a natureza do mal, o que seria o mal? Há uma diversidade muito grande entre a filosofia, a teologia e a psicanálise. Cada um trata o mal, né, de alguma maneira totalmente distinta. Na teologia, por exemplo, o mal seria a ausência de Deus. Na filosofia, o mal, na verdade, seria uma espécie da natureza humana, né? E na psicanálise seria algo relativo, né, ao universo inconsciente do homem. Mas o interessante é que quando falamos dentro desses aspectos, vemos que a maldade ela sempre se realiza na verdade como uma espécie de tripé. O que seria esse tripé? É algo que seria inerentemente ao ser humano. Por exemplo, uma sensação de grandiosidade, né, do qual que a pessoa acredita ser melhor do que as outras, né, ou seja, a mesma acredita ser especial e único, né, um comportamento manipulador, usar as pessoas para benefício próprio, na verdade, e falta de empatia, né? É uma incapacidade emocional de compactuar com os sentimentos dos outros, né? Então vemos que, por exemplo, dessas três características, né, vemos que se foca muito no narcisismo, mas só que o narcisismo maligno. Mas o maligno, por exemplo, ele tem um quê a mais, vamos dizer assim, porque tem um traço de psicopatia, tá? A psicopatia, na verdade, é um grau extremo de falta de empatia. Enquanto que o narcisista teme por si, né? O psicopata não teme por si, ele não teme. Ele tem uma espécie de medo, sim, mas só que ele é totalmente controlado. Ele não é reativo igual a um narcisista, tá? Então, por exemplo, ele é muito mais frio, tá? Por exemplo, um narcisista ele é passional, o narcisista maligno ele é violento na maioria das vezes, né? É focado na realização de seus prazeres, né? Então, o psicopata, vamos dizer assim, ou um narcisista maligno que beira, né, a psicopatia, se centraliza nos seus prazeres, em drogas, em violência e manipulação. O interessante é que também a sua personalidade é totalmente paranoica, né? Porque ele se sente ameaçado todo o tempo. Então vemos que todo o narcisista, todo psicopata é narcisista, mas nem todos os narcisistas são psicopatas. Existem vários tipos de psicopatas também, não só aquele na verdade que comete crime, mas há um psicopata também que ele comete uma espécie de abuso emocional. Então, quando associamos isso, na verdade, à síndrome de Lúcifer, a síndrome de Lúcifer ele é uma característica, por exemplo, de controle, né? De acordo com a mitologia judaica, vamos dizer assim, né? E também acerca da tradição cristã. Porque quando eu digo da mitologia judaica, é porque, de acordo, né, com a mitologia judaica mesmo, os anjos deixaram o seu lugar de principado, sua área de governo, né, para ter o quê? Prazer com mulheres, né? Isso, por exemplo, vemos no livro de Enoque, que fala muito bem disso, algo que eles desejaram que não era da alçada dele. E Shemiasa, tá dentro do livro de Enoque, ele manipulou os outros anjos, né? Isso vemos no livro de Enoque. Ele manipulou os outros anjos para fazer a vontade deles. Então, ele colocou o desejo dele em primeiro lugar, manipulou outras pessoas para benefício próprio e com isso todos perderam, né, o seu lugar de principado. E de acordo com a tradição, eles estão aguardados até o dia do juízo. Vemos, por exemplo, no caso da tradição cristã, que na verdade no livro de Isaías, capítulo 14, Ezequiel 28, Satanás desejou ser igual a Deus, né? Lúcifer, na verdade, né? Vamos dizer assim, dentro da tradição cristã.
Então, como ele desejou ser igual a Deus, Deus pegou e tirou ele do seu principado. Então, vemos no livro de Apocalipse, capítulo 13, que ele leva uma terça parte do céu. E o que ele fez, na verdade? Ele manipulou, né, os outros anjos, fizeram eles desejarem coisas que não eram relativas ao principado deles, e todos também foram expulsos do céu, do paraíso, do qual eles também esperam no dia do juízo. Então, quando nós miscigenamos, na verdade, a característica, né, da síndrome de Lúcifer, que seria o narcisismo na sua forma mais pura, eu quero dizer o quê? A explicação que eu dei acerca dos anjos, por exemplo, ela é totalmente metafórica, não há nada de literária, tá? Ou seja, os povos antigos faziam isso para compreender a natureza humana. Então eles aferiam algo de acordo com uma crença da época, para poder compreender o espírito humano da época, porque naquela época não tinha ciência como se tem hoje. Então eles faziam alegorias, na verdade, né, para entender a natureza humana, conforme na mitologia judaica tem uma espécie de midrash, né? O midrash seria uma espécie de mito. O que seria esse mito? É tipo assim, por fora é mentira, né? Os mitos são mentiras, mas o seu conteúdo é verdadeiro, porque é algo que remete à natureza humana, que os seres humanos, na verdade, vão remeter aos deuses. Então, quando eu falo assim, a síndrome de Lúcifer, que seria essa mistura, na verdade, né, de caráter de manipular, controlar, na verdade, e ter prazer de ferir o outro, é uma característica que o ser humano faz para se sentir bem. Mas isso eu falo, tá, da pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ou então a psicopatia, tá? Então, por exemplo, essa síndrome, vamos dizer assim, de Lúcifer, ela vai se manifestar o que, na verdade? Ele vai sempre usar como arma de controle. Então vai ser para manipular, enganar. Então ele vai usar, na verdade, de manipulação para conseguir aquilo que deseja, né? Desvalorizar as outras pessoas e isolar as próprias vítimas. Você vê que ele isola, como se fosse uma espécie que ele estivesse protegendo, mas na verdade não. Ele isola as pessoas uma das outras para seu próprio benefício. O prazer dele é que essas pessoas sejam totalmente manipuladas. Então, há uma espécie, na verdade, de psicopatia, sadismo, maquiavelismo, tá? Então, esses são os sinais, tá, que você vê. Mas o interessante é que você, para poder se precaver desse tipo de pessoa, é necessário você reconhecer os sinais que eles manifestam, né? Por exemplo, há uma frase que diz que onde as luzes são mais densas, as trevas são mais profundas. Então desconfie de uma pessoa que é totalmente simpática até demais, que esbanja um carisma além do normal, uma pessoa que é totalmente magnética. Eu não digo que todas as pessoas que são magnéticas são psicopatas ou narcisistas, mas a maioria das pessoas que são narcisistas são psicopatas e magnéticas. Por que elas são, na verdade? Elas conhecem do comportamento humano e elas sabem aquilo que faz para poder fazer o quê? Seduzir as pessoas para depois manipular, né? A segunda característica que você tem que saber também, estabeleça os limites caso você conheça uma pessoa dessa, né? Por mais que essa pessoa tente te seduzir, lute, na verdade, por exemplo, contra a sua própria percepção, que ele vai tentar, na verdade, te seduzir, te encantando, na verdade, né? Fazendo o processo de zumbificação. Não deixe, né? Não se deixe guiar pela emoção, seja totalmente racional. Terceiro, você tem que fortalecer a sua autoestima. Se conheça, se valorize. Você não é aquilo que o outro fala que você é. Então, o narcisista, ele te elogia muito, na verdade, porque a função dele é te conquistar para ele, tá? Não te conquistar mais para manter um vínculo. Ele quer pegar você para ele, te isolar do mundo para poder te controlar. E se for possível, saia dessa relação, caso você ainda tenha tempo e meio de sair. Se vocês gostaram dos vídeos de hoje e quer compartilhar conosco a sua história, entra aqui no nosso canal, entra no campo das notificações e conte a sua experiência. E eu peço que vocês também curtam,
comentem, na verdade, e dê um clique no nosso canal, o que eu peço humildemente. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo, e até a próxima.